Paz do Senhor, Geração com Propósito, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos em mais um dia do nosso plano de leitura e glória a Deus que você está aqui junto conosco, permanecendo firme. Glória a Deus por isso. Bom, e hoje nós vamos fazer a leitura de 2 Crônicas, do 33 ao 36. Hoje vão ser os últimos capítulos de Crônicas e depois a gente já vai começar um novo capítulo. Então, glória a Deus, porque nós estamos caminhando juntos e daqui a pouco nós já estamos na metade do ano. Que demais, né, gente? Glória a Deus por isso. Bom, nós começamos aqui falando no 33, acerca do reinado de Manassés, e a gente vê que antes de Manassés, Ezequias, que havia reinado, ele havia feito o que agradava a Deus, ele havia sido um rei que tinha tido condutas que agradavam a Deus. E quando Manassés se tornou rei, ele fez tudo o que desagradava a Deus, e ele provocou a ira do Senhor. E a gente vê aqui no versículo do capítulo 33, versículo 10, que fala o seguinte: o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. E aqui dá pra gente ter uma reflexão de que quando nós estamos longe da presença de Deus, o Senhor fala conosco, mas nós não escutamos, pois nós estamos distraídos com as coisas dessa terra. Então, assim como Manassés não ouviu a voz do Senhor, muitas vezes nós também, quando nós estamos distraídos com as coisas dessa terra, nós não ouvimos a voz do Senhor, nós não ouvimos aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E muitas vezes pode ser até que nós estejamos fazendo algo que desagrade ao coração do Senhor, mas por estarmos distante da presença do Senhor, nós não o escutamos. E aqui mais para baixo, a gente vê que Manassés ali acaba sofrendo bastante ali no povo da Babilônia. E aí, quando ele tá ali no momento de angústia, ele busca ali o favor do Senhor e ele se humilha diante de Deus. E ali ele ora ao Senhor e o Senhor o escuta e atende ao pedido que ele estava fazendo ali naquele momento, né? E aqui no versículo fala aqui: e assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. E mais para baixo fala que ele entregou ofertas de gratidão ao Senhor. Então, a gente vê aqui que, no momento de dificuldade, Manassés pôde reconhecer ali o Senhor. E pode ser que muitas vezes nós, em algum momento de dificuldade, ou em alguns momentos quando nós nos distraímos da presença do Senhor, pode ser que nós estejamos hoje nesse lugar onde parece que a situação está complicada ou que as coisas estão fugindo do nosso controle. Mas a gente precisa entender que nada foge do controle das mãos do Senhor e que o maior desejo do coração do Senhor é que nós estejamos realmente com os olhos voltados ao Senhor. E já descendo um pouquinho mais para baixo, no capítulo 34, a gente começa a falar agora acerca do rei Josias. E Josias, já diferente de Manassés, que começou um caminho um pouquinho mais turbulento, aqui no 34:2 fala que Josias, ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu precedor, sem desviar-se nem para a esquerda e nem para a direita. Gente, e que demais, porque quando nós estamos andando nos caminhos do Senhor, indo em direção ao Senhor, nós sempre vamos ter muitas opções ao nosso redor, nós sempre vamos ter muitos caminhos para onde nós olharmos, para a esquerda e para a direita. E aqui, quando fala que sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda, fala que ele era um rei que estava com os olhos fixos no Senhor. Então, as situações podiam acontecer, as dificuldades, os medos, as turbulências e as situações que aparecessem ali ao longo dos dias, ao longo das situações, mas ele não se desviava nem da esquerda e nem para a direita, porque ele estava ali, fixado com os olhos no Senhor. E aqui em diante a gente vê que o livro da lei é encontrado, e tem um verso aqui muito, muito, muito bom, que é do capítulo 34, versículo 21, que fala o seguinte: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito nesse livro. E aí, mais pra frente, a gente vê no versículo 31, que fala o seguinte: ele tomou seu lugar, na presença do Senhor fez uma aliança.
comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras escritas naquele livro. E aí no finalzinho do capítulo 34 fala o seguinte, que enquanto Josias viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus de seus antepassados. Então a gente vê a diferença de que quando um rei, ele estava ali de acordo com a vontade do Senhor, fazendo aquilo que agradava a vontade do Senhor, ali o povo seguia a ele, porque sabia que ele estava seguindo a palavra, a vontade do Senhor. Então ele orientava de acordo com a palavra de Deus. E aqui, né, a gente depois acaba finalizando e a gente vê alguns outros reis que também acabaram passando e a gente vê ali no finalzinho acerca da queda de Jerusalém e é muito triste porque ao longo de todo o capítulo de Crônicas, né, hoje a gente finaliza o capítulo de Segunda Crônicas, os capítulos de Segunda Crônicas, a gente vê que passaram muitos reis e muitos reis começavam que esse é o nome do rei tal e ele fez o que agradava ao Senhor. Esse é o rei tal e ele fez o que desagradava ao Senhor. E hoje, né, nós não temos mais reis e rainhas, mas nós somos filhos de Deus. Então, como será que o Senhor tem nos chamado, né? Como será que o Senhor tem falado o seu nome? A Mariana fez o que o Senhor aprovava, fez o que agradava o coração do Senhor. Como será que o Senhor tem falado acerca do seu nome? Será que as nossas condutas, as nossas ações têm feito com que, quando o Senhor se lembra de nós, quando o Senhor ouve algo ao nosso respeito, ele fala, uau, esse é um jovem, esse é um homem, esse é uma mulher de Deus que agrada ao meu coração. Que em nome de Jesus nós possamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor e não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. Amém? Vamos finalizar com uma oração? Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pela Tua palavra, que é viva, Senhor, e eficaz nos nossos corações. Senhor, nos ajuda, meu Deus, para que nós não venhamos ser distraídos pelas as situações, pelas coisas deste mundo, que em nome de Jesus nós possamos estar com os olhos fixos no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sempre fazer aquilo que agrada ao Teu coração e de termos, Senhor, um coração que se humilha diante do Senhor e que reconhece que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus, amém.